Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Estamos hoje entrando em mais um texto da palavra e nós vamos hoje pegar essa porção de Lucas, capítulo 1, mais o final dele, a partir do versículo 67. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 67. Nós vamos fazer a leitura. Diz assim: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor preparou, Deus, este homem que aqui, neste momento, está profetizando sobre a vida do filho dele, e o Senhor preparou ele para que ele ministrasse uma profecia sobre a vida do próprio filho dele, que era João Batista. O Senhor falou com Zacarias, ele ouviu do Senhor e através desse cântico ele lançou a palavra do Senhor sobre a vida do seu filho, Deus. E nós pedimos que o Senhor também revele a nós, Senhor, a tua palavra, Deus. Que o Senhor fale conosco, Pai, neste momento, que o Senhor venha abrir os nossos corações, Deus, para ouvir a tua palavra profética, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Fala, Pai, com cada um, Pai, que está acompanhando, Pai, esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vemos aqui algo que não se vê tanto falar no Novo Testamento, e como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos a irmã de Moisés, vemos até o próprio Moisés na palavra ali descrevendo um cântico que surgiu do coração deles. No Antigo Testamento nós vemos isso. Mas aqui hoje nós vamos ver aqui no Novo Testamento um cântico profético. E este é o tema da nossa mensagem, um cântico profético. Por quê? Porque esse homem, Zacarias, ele profetizou através de um cântico. Ele foi um homem que ministrou aqui na vida daquele que era tão próximo dele, que era o filho dele. Ministrou a palavra do Senhor e por isso que é profético. Nós vamos entrar um pouco nesse texto e vamos ver o que ele está falando nesse texto aqui, na verdade neste cântico, que foi profético. O que ele fala, que também chama a nossa atenção, chama a minha atenção, para que venhamos a meditar neste texto. Então, como foi esse cântico? Como foi esse cântico de Zacarias? Antes de nós entrarmos ali em cada detalhe desse cântico, nós vemos algo que fala antes dele. No versículo 67 diz: E Zacarias, seu pai, o pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Então nós vemos aqui Zacarias mostrando que ele tinha essa intimidade com o Senhor e com o próprio Espírito Santo.
E porque ele foi cheio, ele falou a palavra de Deus através desse cântico. Então, como que foi esse cântico? Primeiro ponto que nós temos aqui. Esse cântico foi um cântico que bendiz ao Senhor. Bendiz ao Senhor. Então, olha o versículo 68. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Ele começa a falar algo aqui. Ele não começa primeiro pedindo ou falando numa oração nesse cântico, porque está sendo inspirado pelo Espírito Santo aqui. E o Espírito Santo, quando está em nós, ele nos leva a adorar, a louvar, a bendizer o nome do Senhor. E a primeira coisa que este homem faz, ele bendiz o nome do Senhor. Essa palavra bendizer, ela vem no sentido dela mesmo, que nós temos aqui no português, ela vem no sentido de elogiar. Ela vem deste sentido de elogiar, de falar coisas boas, de bendizer. E essa palavra abençoar, quando ela é traduzida para nós, ela vem nesse sentido de dizer coisas boas, de lançar palavras que são palavras de bênção, que nós conhecemos, palavras boas. Então, abençoar nada mais é do que você falar coisas boas para outra pessoa. E aqui nós vemos que Zacarias, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele bendiz o nome do Senhor. Ele fala para o Senhor aquilo que o Senhor tem feito para ele. E isso é bendizer ao nome do Senhor. Não só para ele, mas para o seu povo, para a sua terra, para o povo judeu, para a sua casa, para a sua família. Ele começa a bendizer o nome do Senhor, ele começa a louvar o nome do Senhor. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E através desse cântico, ele profetiza algo que nós vamos ver aqui no nosso segundo ponto. E esse segundo ponto nós vamos ter que demorar um pouco mais, porque mostra que Zacarias não poderia dizer estas coisas se ele não fosse um homem cheio do Espírito Santo. Então, Zacarias aqui, ele compreende o que está por vir. Como que foi esse cântico? Foi um cântico que compreende o que está por vir. Olha só o versículo 68 mesmo. Logo que ele fala ali bem do Senhor, bendiz o Senhor, ele fala assim, porque visitou e remiu o seu povo. O povo neste momento, o povo judeu, ele estava vivendo sobre o domínio dos romanos. E todo mundo ali, que naquela época, todo o povo judeu ali daquela região, o que eles mais queriam era se ver livres, assim, de primeiramente, o que eles têm no seu pensamento é de se ver livre das garras do Império Romano. E naquele momento, eles não tinham uma perspectiva de que eles poderiam fazer isso. Ou haviam alguns movimentos de rebeldes que eram sempre abafados, porque um líder eles pegavam e prendiam, outros eles matavam. Então haviam líderes que queriam se rebelar contra o Império Romano, mas sem sucesso. O Império Romano muito forte nessa época aqui ainda ia crescer muito. E nós vemos aqui que Zacarias está tendo uma compreensão diferente da realidade ali, que qualquer pessoa olharia e veria assim, Deus nos abandonou nesse momento, Deus não tem nem chance agora de vir a salvação sobre nós. Mas Zacarias, ele diz o seguinte, porque o Senhor, visitou e remiu o seu povo. Quando que ele fala isso? Quando ele pega o seu bebê no colo, o seu filho, João Batista, e ele compreende que João Batista está vindo para trazer algo ao seu povo. Ele está vindo com um propósito de Deus, ele está vindo para trazer uma mensagem àquele povo. E isso ele tem porque o Senhor Deus falou com ele. Ele tem essa revelação porque Deus manda ele profetizar através desse cântico. Ele compreende que através de João Batista, Deus está mostrando que está visitando o povo judeu. Deus está mostrando que veio para remir o seu povo. Então, esses aqui são
algumas coisas que chamam a nossa atenção. É isso, ele compreende o que está por vir. Ele compreende o que está por vir também, porque olha no 69 o que ele diz. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos teus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Então, até aqui, nós vemos que ele compreende tanto o que está por vir, que ele entende que Deus está enviando, está próximo, a salvação daquele povo. Mas, veja, Zacarias não estava com uma perspectiva simplesmente do Império Romano sobre ele. Ele estava tendo uma compreensão também espiritual. Nós vamos ver aqui mais para frente, porque ele entende que a salvação estava próxima, que Deus estava trazendo ali o filho dele para vir com o ministério sobre este povo, também para trazer salvação sobre os seus inimigos. E ali diz assim, uma salvação, no 69, uma salvação poderosa. Não é simplesmente uma salvação, ele coloca esse nome ali ao final para a salvação, salvação poderosa. E nós sabemos, hoje, mas é fácil saber sobre o que ele está falando, porque nós já sabemos o que aconteceu. Mas Zacarias ali simplesmente ele tinha o seu bebê no colo, o seu filho, um menino, e ele profetiza sobre este filho, aquilo que o Senhor fala com ele. E ele está tendo a compreensão do que está por vir, compreensão de que Deus está vindo para remir o seu povo. Não somente dos inimigos romanos, mas também dos inimigos ou do inimigo espiritual. Deus aqui mostra também algo para Zacarias. Olha só o versículo 72. E para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Então, nessa compreensão também, ele tem essa compreensão espiritual aqui, uma compreensão daquilo que Deus já tinha feito com o povo, uma aliança de remir o povo, através de um homem que seria enviado. Ele tem a compreensão de que algo iria acontecer de Deus, uma providência de Deus, para salvar o povo dos pecados também. Porque ele fala assim no 72, para manifestar misericórdia. Misericórdia, ela é a graça, e essa misericórdia está relacionada ao pecado, aquilo que o povo fez, que abandonou o Senhor. E como o povo judeu abandonou o Senhor, Deus enviou os romanos como castigo sobre eles. E ele está tendo uma compreensão diferente, em meio àqueles romanos passando ali direto na frente da cidade deles. Em meio ao jugo deles, ele está tendo um vislumbre do que vai acontecer, um vislumbre de salvação, não só das garras dos inimigos naturais ali, que estão atormentando a vida dos judeus, mas também um vislumbre da salvação espiritual. O versículo 75 destaca ali que o povo irá servir ao Senhor sem temor, em santidade e justiça perante o Senhor todos os dias da vida. Por que isso está aqui? Porque era a salvação vindo através do Senhor Jesus, o perdão dos pecados, uma vida limpa e um novo começo, uma nova vida para o povo judeu. Então o Senhor falou com Zacarias e ele, através desse cântico, ele mostra uma visão do céu. Ele mostra que ele compreende o que está por vir. Simplesmente, o que ele sabia e o que ele via ali era um menino ou um bebê que estava ali. Então esse cântico mostra que Zacarias bendiz ao Senhor, mostra que ele compreende o que está por vir. E também esse cântico mostra um terceiro ponto aqui. Mostra que Zacarias prediz o ministério do seu filho. Ele está não só compreendendo o que está acontecendo ali, mas ele tem uma revelação, uma palavra profética sobre o seu filho diretamente. E é assim que vai se tratar aqui os próximos versículos. O 76, ele se dirige ao menino ali, ao filho dele. Zacarias se dirige
a João Batista. E ele fala para o seu filho ali: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Note aqui que ele fala profeta do Altíssimo. Jesus, quando é para Jesus, alguma coisa sobre Jesus, fala filho do Altíssimo. Até em várias passagens, não só em uma, se refere filho do Altíssimo, mas Zacarias não é o Salvador. Zacarias aqui, João Batista, Zacarias, ele compreende que João Batista não era o Salvador, mas que ele estava abrindo o caminho para o Salvador, que é Jesus, que está ali. Mais à frente nós vamos ver, né, o nascimento do Senhor Jesus. Então, vem João Batista, esse menino, e ele é chamado de profeta do Altíssimo. O Altíssimo é o Senhor Deus. O Senhor Jesus é Deus. Ele também é chamado de Filho de Altíssimo, por ser Deus Filho. E ele é considerado o Altíssimo também. E João Batista, então, ele é chamado de profeta do Altíssimo. Ele era apenas um menino. E ele olha para aquele menino e fala: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Zacarias olha para João Batista como um menino e fala isso. E olha o que ele fala ainda. Como ele prediz o ministério do seu filho, ele fala sobre que ele será um profeta do Senhor, do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Isso aqui é o que João Batista fez. E nesse momento o pai dele lança essa palavra, não simplesmente porque ele queria que isso acontecesse, mas no início mostra que ele estava cheio do Espírito Santo. Não é você simplesmente querer para o seu filho que meu filho vai ser isso e pronto, não. A palavra a força da palavra, ela não tem força se não for guiada pelo Espírito Santo. Você pode falar 500 vezes para aquilo ali acontecer, mas se aquilo ali não é uma palavra do Senhor, isso é simplesmente um sincretismo religioso que você está fazendo com uma palavra de afirmação. Isso não existe no cristianismo. No cristianismo existe uma palavra que vem de Deus, e essa palavra que vem de Deus, ela se cumpre. Não era porque o pai queria que ele fosse um profeta, é isso que eu estou querendo dizer. É porque Deus já tinha determinado. João Batista ele vai preparar o caminho do meu filho. Ele vai ser chamado profeta do Altíssimo. E Deus coloca isso que está lá nele, coloca em Zacarias, porque Zacarias era cheio do Espírito Santo. E o que Zacarias fala? Fala como um profeta, ele abre a boca e fala o que vai acontecer com o filho dele. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor, preparar os seus caminhos. João Batista fez isso, ele veio antes do Senhor e ele começou a pregar, começou a falar algo, começou a preparar o caminho do Senhor Jesus. E qual que foi a palavra que ele falava, João Batista? Era uma palavra do Senhor que era: arrependei-vos e sejam batizados. João Batista, ele tinha essa visão, essa palavra que Deus tinha dado para ele, que ele tinha que dizer algo ao povo, que aquele povo precisava se arrepender. E isso é o começo, é o preparo para a salvação. Todos nós sabemos que o preparo para a salvação começa quando nós compreendemos que não somos nada. E João Batista começa lançando essa palavra: vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E aí vocês vão poder ser salvos. Mas vocês precisam reconhecer que vocês precisam de salvação. Vocês precisam reconhecer que vocês estão perdidos e vocês precisam de uma vida nova. João Batista vem e prepara esses caminhos onde o Senhor Jesus irá trilhar. Ele fala a preparar os seus caminhos. O versículo 77 fala: para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Olha só que interessante, mais uma vez aqui na palavra de Zacarias, mostra que não é o filho dele que vai trazer a salvação, mas que ele está dando conhecimento da salvação ao povo. Ele está trazendo a notícia de que a salvação está chegando, de que a salvação está, e ele vai apontar mais para frente, está em Cristo Jesus. João Batista vai trazer esse conhecimento. Ele vai falar também ali na remissão dos seus pecados. E a gente fala assim, a gente vê que João Batista usa exatamente essa palavra, arrependei-vos, e ele fala assim, dos seus pecados. Por quê? Porque era exatamente o ministério dele.
Mais para frente, João Batista vai cumprir o que o Senhor revelou a Zacarias. Ele vai falar aquilo que Deus queria que ele falasse. E aqui nós vemos que o Senhor já estava revelando ao pai dele com a palavra profética. Então, João Batista recebe essa palavra que veio do Senhor, que ele ia ser o profeta do Altíssimo, que ele vai ir ante a face do Senhor preparar o seu caminho, os seus caminhos. Ele vai dar ao povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados. E também vai falar aqui no 78, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. E na atualizada, essa aqui, a corrigida, fala entranhas. Mas na atualizada, não fala entranhas, fala graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Ou seja, o que ele está dizendo isso? Tudo isso vai acontecer na vida de João Batista. Todas essas coisas vão acontecer simplesmente porque o Senhor é misericordioso, por causa que o Senhor tem lá no seu interior, misericórdia. E Ele vai vir para mostrar isso, que vai ter um novo tempo agora, um tempo de misericórdia da parte do Senhor. Zacarias fala isso para o seu filho, e é exatamente o que ele vai vir para trazer, uma nova notícia, uma notícia de que Deus é misericordioso. Até esse ponto aqui, até essa época, as pessoas não tinham tanto conhecimento da misericórdia do Senhor como nós temos hoje. As pessoas que tinham conhecimento da misericórdia do Senhor, elas eram, espiritualmente falando, mais bem-sucedidas naquele tempo. Porque elas entendiam que elas não valiam nada e que elas precisavam da ajuda do Senhor. Mas aqui nós vemos que Deus está começando a trazer uma revelação maior sobre a misericórdia dele. Deus quer mostrar, eu sou misericordioso. Por mais que vocês erraram, por mais que vocês pecaram, por mais que vocês me abandonaram, eu estou trazendo agora um novo tempo, um tempo de salvação, um tempo de remissão dos pecados. Então o Senhor aqui diz, através da vida de Zacarias, que estava vindo um caminho de misericórdia. E ele fala ali no final do 78, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então, podemos compreender aqui nessa predição, nessa palavra profética do ministério de João Batista, que ele está falando do Senhor Jesus aqui, que pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Se você compreender um pouco o que está sendo falado aqui, fala sobre esse sol nascente. Para mim, quando eu leio isso aqui, é o Senhor Jesus que está vindo. Ele está falando do sol nascente das alturas. O Senhor Jesus é a luz do mundo. O Senhor Jesus é a luz para todos aqueles que estão aqui nesta terra. Então, o sol nascente das alturas, está falando que vai vir para a terra esse que brilha, que é o Senhor Jesus, para alumiar, para iluminar aqueles que estão vivendo nas trevas. E Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então aqui há uma palavra não só profética sobre a vida de João Batista, mas mostra que virá, após João Batista, nesse tempo de misericórdia, o sol nascente das alturas, que é o Senhor Jesus. E ali diz, e dirigir os nossos pés, no final do 79, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É o que o Senhor Jesus veio fazer. O Senhor Jesus vem à terra das alturas, vem aqui em meio às trevas para iluminar, para tirar a sombra da morte e dirigir os pés para um caminho novo. Então, além do ministério aqui que João Batista vai vir para mostrar, ele dá no final ali da sua profecia, através desse cântico profético, ele mostra que a salvação vem do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus vai dirigir os pés daqueles que realmente crerem. Isso está aqui em poucos versículos, mas eu quero que você não perca esse entendimento de que Zacarias era simplesmente um homem que estava ali vendo um menino. E porque ele recebeu uma palavra profética, ele deu esse cântico ao Senhor e às pessoas que estavam ali. Para quê? Para bendizer ao Senhor, para mostrar
o que estava por vir e para mostrar o que estava por vir também sobre a vida do seu filho, que era João Batista. E o final do versículo, do capítulo 1 diz, ali no versículo 80, diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. E João Batista, então, foi crescendo e até que ele se fortaleceu no tempo que ele precisava para se manifestar ao povo de Israel, para manifestar e começar a preparar ali o caminho do Senhor. Esse foi o ministério de João Batista. Já era profetizado não só pelo seu pai, mas foi profetizado também por outros homens que falaram que esse homem que seria com o espírito de Elias, que viria antes do Senhor. E aqui está João Batista, da mesma forma, falando ao povo. Vamos abrir o nosso coração nesse tempo de orar. Eu peço que você feche seus olhos. Nesses pequenos versículos, poucos versículos, nós vemos que existe a palavra profética. E aquilo que o Senhor quer, Ele cumpre. E isso nos dá segurança para nós buscar ao Senhor e ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Ouvir do Senhor aquilo que é o plano do Senhor para as nossas vidas. Ouvir do Senhor aquilo que deve ser o nosso próximo passo e assim andar nesse caminho do Senhor. Zacarias ouviu o Senhor e nesse cântico profético ele lançou sobre a vida do filho dele o desejo do coração do Senhor. O que o Senhor tem para a sua vida? Qual o desejo que está lá no coração do Pai, de Deus, para você? Você sabe? Você busca isso? Você busca ouvir ao Senhor? Para que você consiga ouvir, você deve ser cheio do Espírito Santo. Zacarias foi assim, foi cheio do Espírito Santo. E assim ele conseguiu profetizar as palavras do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Pai, como homens que precisam de Ti, Senhor. Precisam tanto, Deus, nesse tempo, de uma palavra que vem do céu. A palavra profética, a palavra do Senhor. Uma palavra que dirige, uma palavra diretiva, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós, Pai, queremos ouvir do Senhor, Pai, sobre cada passo que devemos dar, Pai. João Batista, ele tinha que preparar o caminho para o Senhor vir. Nós, Senhor, temos também, Pai, que mostrar, Deus, a esse mundo, Deus, o caminho, Deus, que é o Senhor, porque o Senhor também está agora às portas para o retorno a essa terra. O Senhor nos falou o que nós deveríamos fazer através dessa palavra escrita já. Qual é o trabalho da igreja? Mas em específico, Pai, nós queremos saber aonde, Pai, nós devemos estar, o que devemos fazer para cumprir, Pai, perfeitamente o Teu plano, Senhor. Fala conosco, Pai. Pai, sobre aqueles, Pai, que estão, Pai, num momento de desespero, pedindo um sinal, Senhor. Talvez, Pai, um sinal no seu desespero ali, Pai. Ó Deus, fala, Pai, com esses irmãos, Pai. Fala, Pai, com aqueles, Pai, também que ainda não compreendem, Pai, o espiritual, não compreendem nem o Senhor, Pai. Fala com estes, Pai, onde estiverem, Senhor. Que eles possam ver, Pai, que há um caminho, Deus, para trilhar, um caminho que é o caminho de salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Mostra, Deus, que o Senhor não abandona, que o Senhor fala, que há segurança, Deus, quando estamos debaixo do Senhor, Pai. Quando estamos debaixo da Tua vontade, Senhor, da Sua mão poderosa, porque o Senhor nos guia, assim como o Senhor guiou em tudo, Deus, a vida de João Batista. E assim como o Senhor veio a essa terra e cumpriu em tudo a vontade do Pai. Assim seja nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor fale com você através desse texto, que o Senhor possa abrir o seu coração e a sua mente para a palavra dele neste dia, em nome de Jesus. Paz.